algumas diferenças, né, a respeito dos dons do Espírito Santo para os dons do Pai, para os dons do Filho, né, naquela relação tríplice dos dons. Uma das questões é a respeito das manifestações, né? Os dons do Espírito são chamados também manifestações do Espírito. Alguém que está querendo, animado, ganhar o CD, é fake, é casting call. Casting calls. E poderia responder essa pergunta? Por que manifestações do Espírito? Quem lembra? É o que diferencia dos dons do Pai e do Filho. Alguém consegue lembrar alguma coisa a respeito disso? Os dons do Espírito Santo são chamados de manifestações do Espírito Santo. Oi? Eles dão suporte aos dons do Pai. Essa é uma questão, mas de que forma? Eles não são permanentes. Você quer o CD do Casting Crowns, pastor? Você ganhou. É fake de fora, só de dentro que só de verdadeiro. Dentro, tá bom. Então, exatamente, eles não são permanentes, né? Eles se manifestam em situações específicas para um propósito especial e bem definido, né? Então, a pessoa manifesta, né, ela opera, aliás, naquela manifestação do Espírito Santo, né? Repetindo, ela opera naquela manifestação do Espírito Santo. Significa que aquilo não pertence a ela, né? Não é da pessoa o dom do Espírito Santo. Diferente do dom do Pai, do dom do Filho, que são dons vocacionais, né? De vocação. Então eles estão na pessoa, são da pessoa, né? E em específico os dons do Filho, né? São os dons pessoa, dom chamado, né? Que a gente viu aí. Então essa é uma das diferenças, ok? Em que momento, aí sim, elas dão suporte, né, aos dons do Pai e do Filho, os dons do Espírito? Tá? Essa é a questão. Bom, e aí agora então, alguns deles, né, podem se manifestar com maior frequência, né? Alguns dos dons do Espírito Santo podem se manifestar com uma maior frequência na vida de algumas pessoas. E isso pode dar a impressão de que ela tem o dom. E por que essas manifestações acontecem com maior frequência na vida de algumas pessoas? É mais um CD, que hoje eu estou a fim de, né, desapegar. Asas da Adoração, Canção do Silêncio. Por quê? Porque alguns dons se manifestam com uma frequência maior na vida de algumas pessoas. Os dons do Espírito Santo. Pessoal. Uma canção do silêncio, o pessoal está em silêncio. Canção do silêncio, motivou. Pode ser que esteja errado. Não tem problema, não tem errado. Vai lá. É que o dom é para o outro. Porque o dom é para o outro. É para o outro. Aí então Deus se manifesta, porque o Espírito está em mim, e ele se manifesta. Mas por que frequentemente? Por exemplo, por que na vida, digamos, da Carol, o dom de palavra de conhecimento se manifesta constantemente, digamos? Dando a impressão de que o dom é dela. Ela busca. Quem falou? Porque ela busca. Porque ela busca. Aê, Marquinhos. Buscar com zelo. Né? Bom, isso aí. Então, né, a primeira questão, né, a respeito disso é que o Espírito Santo, ele dá de acordo com a vontade dele. Se ele quiser manifestar mais vezes na vida de uma pessoa, ele vai fazer, porque ele é o Espírito Santo, o dono do dom, né? Mas isso vai acontecer com uma frequência maior na vida de algumas pessoas, porque essa pessoa busca mais, com maior intensidade, né? Que é essa questão que o pastor trouxe do zelo, né? Que a gente viu lá em 1 Coríntios, tá? Então, essa é uma outra questão. É o trem. Eu achei que já era tão grande. É verdade? Não? O que é isso? É um É navio? que eu quero saber. É um navio? Sério, eu achei que já era. O que vai acontecer? São os trombetas, arrebatamento, meu Deus. Você vai levar, A Bianca vai corrigir o problema. Bom,
além disso, né? Vamos continuando aqui. A gente falou que o sobrenatural, ele pode, né, e precisa ser ensinado. Isso é estranho, né? Porque a gente está falando de algo que a gente não tem controle, não é palpável. Mas é necessário ser ensinado, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? De que forma o sobrenatural, o uso dos dons pode ser ensinado? Como a pessoa aprende a operar os dons? Faz chover, Fernandinho. Quando você está mencionando isso, Sim. aquela hora que a Priscila falou o lance que é para o outro, tem duas perspectivas. Tem o dom que vai ser manifestado para os outros, mas tem o dom que é manifestado para a edificação própria. Uhum. E porque você colocou assim, porque se manifesta mais na vida de alguns é porque busca mais, mas porque se manifesta às vezes mais numa igreja do que noutra é por causa da necessidade. Ah, legal. Aí entra a questão da necessidade. Deus só vai manifestar o dom a partir da Nesse necessidade. sentido de que é para o outro. Exatamente. Tem uma necessidade na igreja, aí também, daí depende de quem busca ou não busca. Sim. É assim, para o que for útil. É a vontade do Espírito. É, o que for útil. Acho que tem a ver também com o chamado, né, pastor? Tem algumas pessoas que, dependendo do chamado dela específico, alguns dons vão ter que se manifestar mais. Sim. Dependendo do dom do pai e filho também. Se, por exemplo, tem um chamado para aconselhamento, ele vai precisar mais de palavra de sabedoria e de conhecimento, por exemplo. Uhum. Sim. Esse tem o chamado, ele vai ter que buscar isso, né? Sim. Sim. Tanto é fato que nos aconselhamentos, nos discipulados aí, todo mundo que está no aconselhamento discipulado sabe que tem hora que a pessoa fala determinadas coisas para você, que você fica olhando para ela com cara de Deus, me ajuda. Socorro. Socorro, isso não bate um desespero total. O que eu falo agora? Não falo nada. Não falo nada. Então. Oi? Às vezes é melhor não falar nada. Você vai só ouvir. Se o Espírito Santo não falou nada, fica bem quietinho mesmo, né? Tá pedindo socorro. Então vamos lá. Né? Por que esse sobrenatural precisa ser ensinado? E por quê, né? Já falei por quê, mas como que a pessoa pode aprender? Como que alguém é ensinado no sobrenatural? Como que alguém aprende a operar nos dons do Espírito? Né? Como que essa pessoa pode aprender? Trabalhando, não? Hã? Trabalhando. Usando dons, né? E quando a gente usa, essa é uma questão, tá? Tem mais respostas sobre essa questão aí. Exato. Vamos lá. Tem mais alguns elementos que a gente construir sobre isso, mas uma delas é usando, né? Porque quando a gente vai usando, acontece uma coisa que é o erro, não é? Alguns erros. Assim como quando você começa a trabalhar numa função, operar uma função, um trabalho novo, talvez seja até a sua área específica, mas você muda, né, de lugar naquela organização, você vai precisar aprender algumas coisas. E até que você, de fato, se empodere de tudo aquilo, você vai cometer alguns erros, né? Então, como que a gente corrige esses erros? Aí é a continuidade dessa mesma pergunta, que é como é ensinado. Olha lá. Ah, esse é muito legal, gente. Nicole Milan. É bem legal isso. Quando a gente tem mais experiência, Isso, querida. Né? Alguém que já está mais maduro, um líder, né? O pastor, o discipulador, alguém que vai caminhar junto, está já operando, né, nos dons, né, do Espírito. Essa pessoa, ela vai instruir alguém que conhece mesmo, se está no início, está começando a operar no dom, né? Ela vai, como que ela vai fazer isso? Ela vai compartilhar, né, algumas falhas, talvez, que ela já teve, para que a pessoa não corra naquele mesmo erro. Outra forma, ela vai corrigir, né? Não é dessa forma que você deveria agir, né? Não é assim que os encaminhamentos são feitos, né? E tem uma questão assim, tem o ambiente em que você está, né? Aí entra essa questão da igreja também, né? Então, envolve aquele ambiente também. Como que funciona aqui, como que é entendido aqui, né, a forma de operação. Então, tem toda essa questão da gente caminhar com alguém que já está vivendo, experimentando a manifestação do Espírito Santo, né? E que já tem uma certa maturidade,
está num lugar, né, para isso, né, de aconselhamento, de liderança, um pastor, um líder, que vai poder orientar e ajudar. Para evitar erros, uma das coisas que a gente aprende é isso. A gente tem aula, por exemplo, não é? A gente tem as aulas na escola bíblica, a gente tem cursos que vão orientar, a gente tem a palavra de Deus que nos orienta. E o Espírito Santo diz que Ele nos ensina todas as coisas, não é? Então, a gente precisa estar aberto, com o coração disponível, quebrantado e ser humilde para aprender. Não ter medo, vai em alguns momentos cometer o erro, mas que não seja um erro intencional, mas seja, né, aquele erro que a gente dá, opa, tropecei, aí você volta, refaz o caminho, vou por outro caminho agora. Né? O problema é o orgulho, às vezes. Né? Eu não admitir que aquilo é um erro, não admitir que eu estou falhando, que eu estou indo na direção errada, isso é um problema. Bem? Não é à toa que a carta aos Coríntios já começa falando de maturidade, né? Já começa falando que ele queria dar um alimento sólido, mas ele tem que dar leitinho, porque eles não amadurecem. Orgulho e maturidade na carta aos Coríntios tá junto, né? Então ali, lembra, até a respeito disso a gente falou, né? Não é que o apóstolo Paulo está proibindo o uso dos dons, ele está ensinando, corrigindo, né? É alguém que já vive, que já opera, que está trazendo correção para aquela igreja que está operando os dons, ótimo. Vocês, olha, tem todos, operam em todos, é uma igreja, né? Que ótimo, agora vamos aprender como usar, porque vocês estão deixando algumas coisas de lado. Vocês não estão valorizando mais isso do que as pessoas, do que a relação, né, de unidade, de corpo em Cristo. Então não é nem isso e nem isso, são as duas coisas. Precisam convergir e caminhar juntas para o crescimento da igreja, para o avanço do Evangelho. Né? Então, ok. Acho que... Aí falamos dos dons de revelação, né? Na semana passada foi sobre eles. Então, 3 grupos. Voltando, subir. Os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Sobre a palavra de sabedoria, né? Vocês lembram que a palavra de sabedoria é diferente da palavra sábia, são coisas diferentes, né? Uma palavra sábia é uma pessoa que anda em Deus, que tem, né, um bom discernimento da vida, uma maturidade de vida maior, né, de andar, de errar, de aprender e estar crescendo, né? Até a questão cronológica de idade mesmo, uma pessoa mais madura, mais sábia, né? A gente fala assim dos mais velhos, né? Que às vezes são mais sábios, né? Mas depende, tem uns que têm 80 anos e tem a mentalidade, né, de uma criança. Então, assim, a idade emocional, né? Então, assim, a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Palavra sábia não é palavra de sabedoria dom. Palavra de sabedoria dom, ela vem num momento específico, lembra? Uma manifestação. A palavra sábia a pessoa tem para qualquer hora que ela quiser e ela controla isso. Tá? Essa é uma diferença bem importante. A palavra de conhecimento, aliás, voltando, a palavra de sabedoria, ela fala a respeito de um futuro próximo ou distante, principalmente. A palavra de sabedoria se refere a trazer alguns encaminhamentos que vai dar direcionamento futuro, próximo ou distante. Né? A gente viu alguns exemplos ali de Tiago, né, no conselho da igreja, no concílio da igreja, né, dando um direcionamento ali para que caminhos e os rumos da igreja, entendendo qual era, né, essa direção profética que deveria se caminhar a igreja agora, a partir da compreensão da Escritura. Né? Então, uma palavra de sabedoria. A gente falou sobre sonhos, né, interpretação de sonhos. Não tem dom de interpretação de sonho. Né? O que opera ali é uma palavra de sabedoria, né? que a pessoa tem uma leitura geral do sonho, por exemplo, e traz aquela palavra de qual deve ser a atitude daquela pessoa que o Espírito Santo está mostrando a partir daquelas imagens. Né? Uma relação futura, qual o passo, qual que é a atitude, o que ela deve fazer para resolver aquele conflito, aquele problema. A palavra de conhecimento, o contrário da palavra de sabedoria, ela fala de um passado e do presente, ela não se refere ao futuro. Então a palavra de conhecimento, ela mostra a situação. Então no sonho, ela vai ter a interpretação daquelas imagens. Isso, é isso no sonho.
né? Como o sonho lá a gente falou do José, né? No sonho de José não, no sonho do faraó que José interpretou, e no sonho de José também. Né? Aquelas 7 vacas significam tantos anos, aqueles anos, né, daquela vaca naquele estado significa tal, as espigas mirradas significa isso. Então é a interpretação do sonho. Quando Daniel traz a revelação do sonho também para... traz a interpretação do sonho, ele não pede somente que ele interprete o sonho, ele não lembra do sonho. E ele quer que o cara traga o sonho, inclusive. Né? Um pouco mais difícil. Qual o sonho que a pessoa sonhou, né? Então, Deus mostra para ele as imagens do sonho do Nabucodonosor, palavra de conhecimento, entende? Passado, o sonho já tinha acontecido. E aí ele traz o entendimento do que era aquele sonho, palavra de conhecimento, falando do presente, para que servia aquele sonho, né? E ele também traz uma palavra de sabedoria, poderia trazer ou não é obrigatório, né? Porque o Espírito Santo tem dá ou não. Então, a respeito de qual deveria ser a atitude dele a partir daquilo que foi visto no sonho. Então, a gente vê dons operando para que algumas coisas aconteçam. O discernimento de espíritos, né? Nós falamos a respeito dele. O discernimento de espíritos fala sobre o mundo espiritual totalmente, né? Literalmente, é difícil falar, é problemático falar literalmente, mas é quase isso. Ver anjos, demônios, a pessoa, né, a manifestação de Cristo, a teofania. A gente tem também essa questão dessa percepção do mundo espiritual, né? Digamos, esse discernimento do que é do bem e do mal no ambiente espiritual, no mundo espiritual. Não é na carne, não é aqui. É possível ser visual, por isso que eu usei a palavra literalmente, é possível porque aí o Espírito Santo pode falar por uma imagem visível, clara, sim, igual eu estou vendo o Gustavo aqui na minha frente. É possível, mas é o Espírito Santo que dá. Mas pode ser aquela impressão daquela imagem, né? Você está com os olhos fechados, você tem aquela percepção de uma imagem, mas se você abrir os olhos você não está vendo aquilo, né? Pode ser um testemunho interior, não é? Aquela convicção de que algo ali não está de acordo, né? De que aquilo não procede da parte de Deus. Então, a gente falou alguns exemplos aqui a respeito do espírito de profecia, não é? A respeito de que ambiente aquele. Às vezes gente, o ambiente, por exemplo, né? Às vezes acontece no louvor, né? Não genérico, estou falando, tá? Então, em algumas ministrações de louvor, de adoração. Às vezes o Espírito Santo está fluindo profundamente ali, manifestando e trazendo clareza e trazendo cura e restauração. Às vezes é uma manipulação emocional simplesmente, não tem ação do Espírito Santo. Isso é sério, né? Isso dá oportunidade para que Satanás ganhe lugar, inclusive. Então é um forçar, né? Que o Espírito Santo faça algo que ele não está querendo fazer naquela hora, né? Era para ir nessa direção e a gente insiste nessa. Então isso, alguém que tenha esse discernimento vai perceber esse lugar, esse ambiente que está acontecendo. Paulo, quando ele chega lá na cidade, na Macedônia, né? Ele chega e é Macedônia que ele vê expulso o espírito quem lembra? Daquela jovem adivinha? Eu acho que ele vai, tem a vendedora Lídia lá, né? Então ele chega naquela cidade, junto com Silas, e aí tem essa moça adivinha, né? Ela ficava adivinhando, espírito de adivinhação. Inclusive falando, eles são servos do Deus Altíssimo, né? Eles vieram aqui manifestar a obra de Deus. Falando a verdade, não é? Falando de coisas de Deus, inclusive. Foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia, não sei quantos dias, só estou ilustrando. Aí Paulo, né, tem o discernimento de que não era nada da parte de Deus aquilo, era um demônio. E ele expulsa aquele demônio e a moça para de adivinhar, perdeu o dom. Não era dom nenhum, né? Perdeu. E aí agora arruma um problema, porque os caras que agenciavam ela e ganhavam dinheiro com ela adivinhando, né, perderam o lucro, perderam a fonte de lucro deles. Então, esse discernimento de espíritos dá essa capacidade, né? Tem um ministro, um pastor, ele não é pastor, na verdade, ele é pastor, não sei. Ele ministrou há um tempo atrás lá na Batista do Povo, em São Paulo, pastor Jonas. Que o pastor Jonas é pastor lá.
E ele veio pregar uma vez no aniversário da igreja aqui, né? E esse irmão, ele é lá de Brasília, da Igreja Batista lá de Brasília. E ele se move muito nessa questão do discernimento de espíritos, né? O Espírito Santo opera muito esse dom na vida dele. Então, ele está pregando aqui, e ele, eu não sei como que ele vê, ou se o Espírito Santo mostra para ele uma seta, sei lá o que acontece ali, mas ele, no meio da pregação, ele olha para a pessoa e se existe algo ali, não necessariamente uma pessoa está possessa, mas se existe uma legalidade na vida dela, algo ali que está perturbando ela de ouvir, de participar daquela ministração, do que Deus está fazendo, ele diretamente olha nos olhos e ele faz só esse movimento. A pessoa cai demoniada, né? Aí expulsa o demônio, toda essa coisa aí. Então, assim, ele tem esse discernimento, né, do Espírito a respeito disso. Ele não faz porque ele quer, ele não faz na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E não são todas as vezes. É quando o Espírito Santo dá pela necessidade. Aquilo que o pastor falou nisso, porque é útil. Né? Então, falamos aqui dos 3. Hoje nós vamos falar, agora eu tenho que mudar o slide aqui, sobre os dons de poder. Né? Só um pouquinho. Dons de poder. Então, nós temos aí, nos dons de poder, especificamente, né, 3 tipos, né, 3 grupos aí. São 3 grupos, né, são 3 tipos dentro de cada grupo. Então, dentro dos dons de poder, a gente vai ter o dom da fé, o dom de milagres, né, e o dom de dons de curar. Tá? São esses 3. Nós vamos falar a respeito deles, então, aqui hoje. Então, eu vou pedir, antes que a gente comece a falar qualquer coisa, bom dia, para a gente ir abrindo os textos, tá bom? Bom dia, Tarsis. Por favor, você pode achar 1 Coríntios 2, 4? Romanos 15, 18 ao 19. E 2 Coríntios 12, 12. Quem quiser acompanhar pode abrir junto, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma ideia geral a respeito dos dons de poder. Por que dons de poder? Pode ler, Mateus. Deixa eu acender a luz para ficar melhor, né? A gente conseguir enxergar. E o ensino e a minha pregação não foram palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então, Paulo está alegando aqui a respeito de como foi a ação dele no meio lá dos Coríntios, né? Ele está falando que não foi no meio deles a pregação do Evangelho, a forma com que ele foi, não foi com sabedoria, né? Simplesmente humana, ele quer dizer, não foi na força dele, mas foi em poder, manifestação do Espírito e em poder. Né? É desse poder que a gente está se referindo aqui. Pode ler, Nara. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Líria. Tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Então, como que é esse anunciar o Evangelho? Como que é pregar, fazer Cristo chegar naquele lugar, na vida daquelas pessoas? Através de demonstrações de poder. Então, quando a gente está falando de dons de poder, a gente está falando de manifestações visíveis, né? É visível aquilo que está operando naquele lugar, através de milagres, né? Através de curas, né? Ele está dizendo ali. Pode ler, Bri, por favor. Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Né? Então, Paulo está apresentando as credenciais do apostolado. Né?
E essas são, a gente até falou isso, né, quando a gente falou dos dons do Filho, né, sobre cada ministério que dons opera. Então, ele está dizendo ali, as minhas credenciais são manifestações visíveis de poder, milagres, não é? Prodígios, sinais. Então, é isso que nós estamos falando de dons de poder. Ok? Podemos avançar? Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Não? Tranquilo? Não, né? Mas vamos lá. Dá para ler? Tá? Então, vamos ler lá junto. Dom da fé. 7 e 8, ó, dança. Foi. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando a pessoa a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, como as curas e operação de milagres. Fé miraculosa. Amém. Palavra da salvação. Não é? Olha só, né? Não é qualquer fé, né? Não é aquela fezinha, né? Ah, eu tenho muita fé. Não é nada disso. Não é nada que eu possuo, porque são manifestações, lembra? Ninguém possui o dom da fé. Né? Ele se manifesta a partir do Espírito Santo. É uma fé sobrenatural. Não é que a outra fé não seja sobrenatural, mas é uma fé sobrenatural especial. Tá? É diferente da outra fé. A gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Capacita o quê? Eu grifei isso aqui. Crer em Deus é uma fé que capacita a pessoa que está operando naquela hora a crer de tal forma que ela pode realizar coisas extraordinárias e miraculosas, né? Essa fé, ela frequentemente opera em conjunto com o quê? Curas e operação de milagres. Então a gente sempre tem esses grupos de dons, eles sempre, ou na maior parte das vezes, ou frequentemente, né, melhor dizendo, vão operar em conjunto, esses dons agrupados aí. Não é que eles não interagem, a gente vai ver isso depois, com os demais dons, interagem. Mas principalmente nos grupos de dons, esses 3 grupos, eles vão interagir totalmente, né? Eles vão quase que interdepender um do outro ali para a operação. Então essa fé miraculosa, aqui, essa fé sobrenatural especial, essa fé vai operar junto com curas e milagres. Então quando a gente fala dos dons de poder, a gente sempre tem, como a gente viu ali, manifestações visíveis. Essa fé, ela vai tornar visível o que era invisível. Ela vai manifestar. Eu não tenho fé só para mim, mas eu tenho fé para o outro. Eu tenho fé para todo mundo aqui, entende? É uma capacidade de Deus naquela hora, né? Não é um esforço humano. É uma fé miraculosa. Atos 3,16. Vamos ver lá juntos. Atos 3,16. Aqui logo depois do Pentecostes, né? A gente tem aqui a primeira cena aqui de Pedro, né? No templo. E a gente tem um milagre que acontece aqui, né? Eles entram lá e tem um Pedro e João, e tem um paralítico lá, alguém mendigando na entrada. E no versículo 16 ele vai dizer lá, alguém lê bem alto, bem forte, versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença. Né? Então vamos ver aqui um pouquinho, olha só que fé é essa que deu àquele homem crer no nome, que é o nome de Jesus, que deu a condição dele crer no nome de Jesus, para que ele fosse curado, né? Pedro, no versículo 3, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, né? O rapaz que estava ali. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Tinha uma expectativa de receber algo, que era money, né? Grana.
Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não é? Sem titubear, sem pensar muito, entendeu? Foi uma palavra de fé diretiva para aquele homem, que não só se moveu em fé, mas gerou fé na vida daquele homem para ele crer, e ele fez isso, né? Ele saltou e se colocou de pé na hora, foi curado, entende? Então é essa fé que é sobrenatural, especial, ela é específica para aquela situação, para aquele momento, para manifestar milagre, prodígio. Ok? Sabe, essa fé, essa operação, essa cura de um milagre, ela independe então da pessoa ter essa fé ou não? Independe. A pessoa que manifesta o dom da fé, ela tem fé para ela e para o outro, para aquilo que vai acontecer. Vai acontecer, não há dúvida. Não há... É um direcionamento do Espírito Santo, claro, naquela hora, para aquilo. Então, não tem como não acontecer. Entende? Legal, né? Então, nós temos aí, para a gente entender a respeito, inclusive ajuda a entender a respeito da pergunta que a Pri fez, 3 tipos de fé, né, que a gente precisa perceber. Existem 3 tipos de fé, basicamente, né? Depois pode desdobrar isso em outros elementos e tal, né? Subtópicos aí, mas, no geral, podemos dividir a fé aí em 3 maneiras dela operar, manifestar. Não o dom, tá? A fé em si. Uma fé inicial. O que seria uma fé inicial? Deixa eu pegar alguns textos para a gente ler aqui. Não está aí os textos? Não. Vamos continuar a sequência. Carol, abre Hebreus 11:6. Você pode ler também? Dividir. Efésios 2:8. Já vou dividir outros textos aqui para a gente ir mais rapidinho, tá? Vou parar por aqui agora. Jóia. Abre 1 João 5:4. Tami, 2 Tessalonicenses 1:3. Mate, Efésios 4:11. E Clarice. Clarissa. 2 Coríntios 10:15. 1:3. Hebreus 11:6. Efésios 4:11. Pode perguntar, gente. Claro, é que a gente vai andando assim, né? Vai metralhando assim. Tá bom assim. Ok, vamos ler o primeiro texto lá, Carol. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Percebe dessa fé? É uma fé, né, que me capacita a crer em Deus para me aproximar dele. Que fé que é essa inicial? Que faz com que eu comece a me aproximar de Deus. É o início da fé, né? Uma fé para a salvação, uma fé para ser salvo. Existe. O Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? É uma fé que não vem de nós, vem de Deus. Essa fé inicial, né? Ele gera essa fé no nosso coração para que a gente possa crer nele. Olha que coisa louca, né? Nem crer a gente pode sozinho. A gente depende dele para isso. Então essa fé é esse dom para crer para a salvação. Ok? É essa fé inicial. É o início da fé. Agora vamos ver os próximos textos aí. Pode ver, Jóia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé para quem já iniciou a fé, ó. Já de caminhada, não é? Ela já teve um início, né? Então já nasceu de novo, já teve a fé, já nasceu de novo. Agora é uma fé que me capacita a vencer o mundo. Uma fé contínua, que vai se desenvolvendo. Vai lá, Tânia. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Né? Então, há um elogio ali, né, a esse grupo de cristãos pela fé deles que está
crescendo cada vez mais. Então, esse é um outro tipo de fé, né? Uma fé contínua. Ela vai crescendo e vai progredindo cada vez mais. Ela amadurece, ela é contínua, permanece. Vai lá, Mati. E ele mesmo deu um para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Nossa, acho que eu peguei o texto errado. Acho não, tenho certeza. Mas o capítulo é unidade da fé. Acho que é o versículo, mas eu não lembro agora qual é. Se você achar aí, alguma coerência, aí você fala. Vai lá, Cláudio. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. À medida em que a fé for crescendo, a atuação do apóstolo no meio deles seja mais eficaz ainda. Não é? É uma fé que participa, que interage, que reconhece o dom do outro. Você sabe que isso aqui a gente pode aplicar aquele texto, né? Se você recebe um pastor, um profeta, na qualidade de profeta, você recebe o galardão do profeta. Né? Então, na medida em que eles vão crendo e essa fé vai crescendo, né, é possível que ele possa se mover ainda mais no dom e na manifestação, né, do evangelho no meio deles. Né? Torne mais acessível ainda isso, entende? Ele recebe o galardão do apóstolo. Achou? Então, tem um aqui que fala assim, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E tem um que fala que até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento. Qual que é? Posso ler o texto? Pode ler, mas... E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então é isso, esse crescer até essa unidade da fé, entende? Existe um alvo para se atingir nessa fé contínua, ela precisa chegar até lá, a essa unidade, né? A fé de todos e crescendo, se nivelar a unidade do corpo. Então, aqui nós temos fé inicial e fé contínua. Nós estamos falando aqui sobre o terceiro tipo de fé, que é o dom, né? O dom da fé, que é essa fé especial, concedida pelo Espírito Santo a algumas pessoas em ocasiões especiais. Tá? É um outro tipo de fé, é essa operação, é essa manifestação. Tranquilo? Ficaram com dúvidas sobre isso? Ou tá... Beleza, estão comigo? Estão comigo? Fábio, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu lembrei da passagem quando Paulo estava orando sobre o espinho na carne dele. Daí tem uma revelação lá que Deus fala assim, a minha graça te basta. Quando a gente estava falando de fé contínua, eu lembrei muito do investimento de poder para as lutas nossas diárias da nossa vida, que é para progredir nessa fé. Para ser testemunha. Tipo, aonde que essa passagem se encaixa nessa fé contínua? Eu queria só que você, sei lá, complementasse mais, porque eu lembrei desse versículo, mas eu não sei se encaixa mesmo. Eu acho que a gente podia usar um outro texto, inclusive, né? O justo viverá da fé. Né? Então, o justo viverá da fé. Porque essa fé é esse dom gratuito de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é dado por graça. Então a graça é suficiente. Entende? É essa fé contínua, crescente, suficiente para me fazer herdar a salvação. Então isso é o suficiente. Não preciso ter a revelação toda, eu não preciso ver anjos, eu não preciso mover em todos os dons, mas isso é disponível. Né? E há uma orientação para que eu faça. No entanto, não é necessário para que eu chegue à salvação. Não promete ela. Né? Mas ela também, o mover-se e operar, né, nos dons, conhecer ou discernir, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o próprio Deus e é crescer também na fé. O espinho na carne está na nossa agenda. Quando a gente chegar no céu, perguntar o que é. Isso,
Isso. Dá pra abrir o jogo e falar qual que é o babado? Com bastante clareza, assim, pra gente parar de ficar. O que é isso? O que é isso, né? E Fábio, as vistas que você usou, né, tem a fé inicial, a da caminhada e o dom da fé. Nesse versículo, né, o meu juízo virá pela fé, e aquele que retrocede em alma não se alegra nisso. Então é aquele que também perde a fé, desanima, né, o Senhor também vai. Exatamente. Tem que manter compromisso pela fé contínua. Precisa ser contínua. Claro, então assim, aceitei Jesus, essa é a primeira fé. Vai ter uma caminhada, essa fé contínua. Esse dom só para alguns. Isso. Só para alguns. Ele vai se manifestar em algumas pessoas. Né? De acordo com a vontade do Espírito, né? Porque ele entende o que é necessário e de acordo com a busca. Ficou meio ruim aí, né? Para ver. Então a fé. Vamos falar sobre esse dom específico um pouco mais com exemplos agora. É uma operação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo em ocasiões especiais, em alguns momentos para algumas pessoas. O que vocês estão interagindo entre si? Coisa de nerd. Primeira Reis, vamos ver Elias, tá? Vamos seguir lá com a Kelly. Kelly, Primeira Reis 17:1. E a Mayuri abre o Primeira Reis 18, 33 ao 35. É a continuação da história do Elias, tá? Deixa eu ver aqui. O que mais aqui? Vamos começar do lado de cá, né? Bi, abre Marcos 4, 35 ao 41. E Gu, Atos 6, 5 e 8. Você pode ler, Ângelo? Você tem? Atos 11, 22 ao 24. Uma pausa só que eu vou passar a lista, pessoal. Tá aqui, lista de presença. Tá calor, né, gente? Estamos em unidade. Né? Vai lá, pode ler o primeiro texto lá sobre o Elias. Elias, o presbítero, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Então a gente viu aí a respeito de Elias, né, o tisbita aí, o profeta Elias, falando para não chover sobre a terra, é isso? Né? Sobre a minha palavra não vai chover. Receba, não vai cair Cantor e tudo, né, gente? Isso, a festa inteira. Olha, eu preciso chegar não. Eu tô sem guarda-chuva. Exército. Então, sobre a minha palavra não vai chover. Olha a autoridade do cara, né? Fala de novo, não vai chover. Tem uma interação. Fala de novo, não vai chover que vai alguém abrir a porta. Eu fiz um casamento que a hora que a noiva foi entrar, foi lá no Mata Grosso. Não, tem aqueles salões todos um lado do outro. Tava tendo uma formatura do lado. A noiva foi entrando, começou a tocar o hino nacional na formatura. Ela tocou o hino nacional. Ah, eu votava. Que é uma pátria. Ai, que dó. Tinha mais o som assim, do hino nacional bombando do outro lado. O lugar do buquê, ela já tá com a bandeira. Bom, gente, vamos lá. Então, Elias, o tisbita, o profeta Elias, ele fala, ó, sobre a minha palavra não vai chover. E não choveu, né? Vai chover de novo só quando ele, pela palavra dele, disser que vai chover. Vai lá, Mayuri, lê a continuação, por favor. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até ao rego encheu de água.
Até o 35? Até o 35? E aí falta uma parte, daí ele ora, né? Continua lendo, até a hora que ele ora, né? Ele pede para que Deus envie ou responda a oração dele. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Né? Olha lá. Ele falou aqui conforme a palavra dele, mais uma vez, né? Conforme a palavra de Deus e confirmando a palavra do servo, né? Do profeta, a palavra que ele tinha dito. Então agora ele traz fogo do céu. Olha a dificuldade que Elias colocou, é uma outra história ali, né? Agora ele está lá com os profetas de Baal. Então ele faz um altar, ele arruma um altar, né? Organiza ali. E daí para ficar mais difícil, né? Ele cava em volta do altar, não tinha que fazer isso, ele, né? Dificultou. Cavou em volta do altar, jogou água, lembra que tinha seca, pela palavra dele. Lembra que tinha seca, dificuldade de trazer essa água. Uma vez, mais outra vez, joga mais água, outra vez, até que encheu o buraco que foi cavado em volta do altar de água, né? E jogou ali sobre aquele altar. E aí agora ele ora para que Deus envie fogo do céu. E Deus responde a palavra do profeta, né? A palavra de fé que ele lançou ali, enviando fogo, consumindo toda a água, lambendo, né, ao redor do altar e o próprio sacrifício. Né? É isso que Deus faz ali. Mas Deus não tem dificuldade, né, gente? Para ele um pouco mais de água, menos água, não dá nada, né? E aí ele confirma a palavra de fé do profeta. Né? Então a gente está vendo aqui ele se movendo nessa palavra de fé. Geralmente, grande parte das vezes, o dom de fé, ele vai se mover nessas relações e nessas questões de alteração do curso das coisas, né? Da natureza, tá? Jesus agora acalma a tempestade. Vai lá, Marcos 35, 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, uma palavra de fé lançada ali e acabou a tempestade, né? Acabou e agora tem bonança. Então a gente vê Jesus, né? A gente estudou a respeito disso, que ele se moveu em todos os dons, ele operou em todos eles. E aqui a gente vê ele operando nessa relação do dom da fé. Vai o próximo texto, Estevão. Olha esse cara. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Né? Então Estevão, né, esse homem cheio de fé. Né? Então a gente tem essa referência a ele. Eu não coloquei o texto aqui, mas no momento em que ele está sendo apedrejado, né, ele vê Jesus, né, o Filho de Deus, ele vê ele de pé, né, no trono. Né, ele tem aquele vislumbre, né, e ele fala as mesmas palavras que Jesus disse na cruz, inclusive, né, a respeito de perdoar, porque eles não estão sabendo, né, o que eles fazem enquanto apedrejam ele. E aí ele é recebido, ou seja, ele tem aquela visão da eternidade, da glória, para onde ele está entrando. E nesse nível de fé agora, né, não importa se está apedrejando, dando fogo, não importa nada. Né, esse homem cheio de fé. E ele se movia em milagres, em sinais. Né? Então você vê essa fé que opera junto, em conjunto com outros dons. O próximo vai falar sobre Barnabé. Quem vai ler? Pode. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém
e resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem a fé ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Então, Barnabé ele foi lá para fortalecer aquela igreja, ele foi enviado pelos irmãos, né, como ali um apóstolo enviado ali, e aí a palavra fala que ele chegou ali, ele fortaleceu a fé dos irmãos, né, que ele era um homem bom, cheio de fé, né, e ali no meio deles, então, você vê essa operação, né, ele ali com essa fé em conjunto, esse dom da fé em conjunto, com a operação de sinais e maravilhas. Avançando. Vou ler junto aqui, tá? E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Né? Lá está em Tiago 5, do 15 ao 17. Então a gente vê aqui como é importante. Aqui a gente pode pensar esse texto nos 3 níveis de fé: fé inicial, fé contínua e dom da fé. Né? Como operar nesse dom da fé? Olha lá, a respeito do poder. Tá muito legal, né, Silvio? A gente orar, a oração feita com fé, né? Essa fé contínua, essa fé inicial. Essa oração do justo tem poder, ela é eficaz. Estamos vendo aí se mover dessa fé contínua, né? Desse crer nele. E aí, nisso, né, a gente, né, tendo esse revestimento de poder, a gente pode operar a partir disso no dom da fé, né? O Espírito Santo vai mover a partir dessa fé, dessa oração feita com fé, dessa oração do justo que é poderosa, da mesma forma que Elias. Elias não era não sei, não era um super-homem, sabe? Uma coisa assim, mutante, diferente da gente. Ele era homem como a gente, na realidade dele ali, né? Inclusive vivia, né, com bastante dificuldade ali, no meio dos pobres, porque lá na corte não tinha muito lugar para ele. Sustentado, como eu falei para você, pela viúva, né? Coitado, né? Pobre, que não tinha o que comer também. Então, assim, por Deus. E aí aqui ele está operando nesse dom da fé. E a mesma coisa pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode operar no dom da fé, né? Na medida em que o Espírito Santo concede. Os milagres. Vamos ver os milagres aqui. Vou pagar aqui uma para ler. Os milagres são atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Falei isso a respeito da fé, né? Como a gente vê essa ação conjunta, a gente vai ver eles trabalhando junto. Então, a gente vai ler alguns textos aqui. Precisa ler sim, porque são os nossos exemplos, tá? Então, aonde eu parei? No Ângelo, né? Vai lá, Mateus. João 6, 2, 14 e 25. Eles amam Êxodo 14, do 21 ao 28. Fê, Josué 10, 12 ao 14. O Zal tá animado, né, gente? Vai lá. Keila, né? João 2, 1 ao 11. E a Laís, Atos 9, 40 ao 42. E Alice, Atos 19, 11 e 12. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Beleza? Tá sem medo. Pode ler o primeiro texto. João. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. É o verso 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui?
Então, olha só, a gente vê ali Jesus, né, primeiro, a multidão seguindo ele por causa dos milagres que ele havia operado. Ele havia operado alguns milagres antes, né, dessa passagem aí. Depois ele fala que Jesus fala para a multidão, né, olha, vocês não estão me seguindo por causa do milagre que vocês viram. Esse milagre que ele está se referindo é a multiplicação dos pães e dos peixes lá, né? E aí a multidão continua seguindo ele, né? Encontra ele até do outro lado, né? Segue, ele quer fugir, a multidão segue. E aí ele fala, não é por causa disso que vocês estão me seguindo, mas porque vocês foram saciados, alimentados, né? E na alma também, no espírito, né? É por causa disso. Então aqui a gente já vê também o propósito. Sempre é revelar e manifestar a glória de Deus. O propósito da manifestação do dom é glorificar o Pai, glorificar o Filho, né? E o próprio Espírito Santo. Então, ele vai sempre devolver para Deus a glória dele. Vai revelar a grandeza dele, do poder dele, do que Deus pode realizar. Então, a gente vê aqui a multidão seguindo, achando que é por causa do milagre, mas não é. É porque lá dentro da alma algo foi suprido. Ok? Vai lá o próximo texto. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. É interessante, né, que assim, esses dons de poder, isso é uma curiosidade, né? A gente lendo nos textos, a gente vê Elias, a gente vê aqui Moisés, a gente vê Jesus operando, a gente tem essa manifestação muito visível e um efeito de performance junto, né? Então você vê, ele levanta a mão, estende e abre o mar. Levanta a mão, estende novamente, fecha o mar, né? E levanta aquela parede de água aqui, parede de água. Então a gente tem esse efeito de performance junto, né? Que vem associado aí, que vem particularmente com os dons de poder. A gente não tem isso nos outros dons dessa forma, tanto assim, dessa forma, entende? É diferente. Então a gente vê essa autoridade de mover a ordem natural das coisas, a questão da natureza mesmo, modificar a estrutura. Não é explicável isso, gente. Não é algo que a mente vai compreender, que a ciência vai dizer. Tenta, tem vários argumentos interessantes, até importante até a gente saber, mas não explica, porque não dá para explicar. É a ação do poder de Deus, né? É só pela fé, né? Fé inicial, fé contínua, que a gente vai crer nisso. É só dessa maneira. O próximo texto. Josué 10, 12 a 14. Isso. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre... Está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz do homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Então aqui Josué, movido, né, por essa fé, essa autoridade de Deus, ele vem e manifesta isso, né, e pede para que o Senhor, né, pare ali, dá ordem para o sol, dá ordem para a lua e para
para o templo, para que eles pudessem continuar vencendo. Né? Isso não aconteceu antes, não aconteceu depois, jamais. Foi aquele momento, aquela situação específica, né, que o Espírito Santo operou ali através da palavra do homem, né, de Josué. Então a gente vê essa ação sobre as leis da natureza, né? Josué então parou o sol e a lua por essa palavra. O próximo texto. João 2, 1 a 11. No terceiro dia fizeram uma boda em Caná de Galileia e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, que tem meu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas as talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai para o mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes tinham enchido de água, chamou o mestre-sala o esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná de Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, ele manifestou ali um milagre, mudou a lei, né, a substância, né, essa lei química, né, que seja, transformou a água em vinho, e o melhor vinho. Né, é algo que não é possível ser feito. Então, a gente vê esse milagre, e a partir desse milagre, os discípulos creram nele. Né? Você vê a importância dessa operação para que o Evangelho se propague. Igual Paulo falou, as credenciais do meu apostolado. Né? Vai lá, acho que é o último texto, não o penúltimo. Vai lá. Atos 9, 40 a 42. Mas Pedro, tendo sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, a gente vê um milagre de ressurreição. Né? A gente pode lembrar do Lázaro também, Jesus citando Lázaro. Né? Então, a gente tem essa intervenção, entende? Imagina, a mudança da lei da natureza. Né? A gente tem essa transformação, essa operação de milagre. Né? Literalmente, é operar milagres. Ok? O último texto aí, Paulo agora, Atos 19. Atos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. É isso que eu quero dizer. Você vê, tem uma performance envolvida, né? Os aventais, os lenços, né, de Paulo. Tem um outro texto que vai falar que a sombra de Pedro curava, né? Então existe uma relação de performance envolvida nos dons de poder: fé, milagre e curas, né? Mais de uma. Encerramos então aqui essa parte do milagre. Ficou claro o que é essa operação de milagre dentro dos dons de poder, e como que a fé, o dom da fé, participa disso? Faz sentido para vocês isso? Podemos ir para o último? Os dons de cura, então. Dons de cura, né? Primeiro, são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. Tá? Isso é uma noção básica, ok? Existe um desdobramento. O plural, dons, porque no texto original, na Bíblia, você vai ler lá em 1 Coríntios, né, no 13, né? É 13? Não, o 12. Você vai ler e vai ver que lá está dons de curar, no plural. E a palavra no grego é no plural. Indica variedade, curas de diferentes enfermidades.
né, sugere que cada ato de cura vem de um dom especial da parte de Deus. Então essa pluralidade é como se fosse um desdobramento de vários dons operando nesse dom de cura. Por isso são dons, mais de um dentro de um. Tá? Por que eu falei que tem desdobramentos isso aqui? A restauração da saúde física, porque não é só saúde física, né? É física, emocional e espiritual. Então os dons de cura operam nesses 3 níveis. E é uma pluralidade, é uma diversidade de dons chamado dons de cura. Por isso plural. Então, a gente precisa ter claro isso aqui. A cura, operar em cura é para todos, né? Como sinal. Assim como as línguas. Lá em Marcos, no capítulo 16, né? Lá no finalzinho. 16, 17, 18. A gente vai ver lá, aquele que crê, né? Aqueles que crerem, né, no Evangelho, crerem em Jesus, crerem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos, etc. Então, curar enfermos é para todo aquele que crê. Vai se mover naquela fé inicial, aquela fé contínua, essa fé que está crescendo, começou a estar crescendo, e pode orar e o enfermo ser curado. E aí a gente volta no texto que a gente leu de Tiago, lá que eu destaquei para vocês, que pode ser usado nos 3 níveis de fé, né? Elias, como homem semelhante a nós, não precisava mover no dom de fé para que algo acontecesse. Ele poderia curar, né, alguém pela fé em Deus, né? Crendo que Ele que cura. Ok? Todos podem. Só que os dons de curar não são concedidos para todos. Os dons, mas todos podem orar e podem ocorrer milagres e sinais. Qualquer pessoa pode orar e acontecer isso. No entanto, mover nos dons de cura é para alguns. Porque o Espírito Santo dá essa manifestação em alguns momentos específicos para algumas pessoas. De acordo com os ministérios, lembra? De acordo com a relação dos dons vocacionais e a necessidade da igreja. Tá? E a gente viu que há uma diferença de unção e de poder na manifestação desses dons de acordo com os dons, né? Se é um dom pessoa, é um evangelista, por exemplo, o evangelista vai se mover de uma forma incrível nesses dons aqui. Diferente do que alguém que não tenha um dom chamado, né? Um dom do filho, alguém que seja, por exemplo, um conselheiro, né? Dom de aconselhamento que a gente viu lá. Essa pessoa pode se mover em dons de cura. Não vai ser o mesmo nível de unção que o evangelista. O efeito é o mesmo. Qual que é o efeito? A pessoa é curada. O milagre vai acontecer, né? É um sinal. Mas é diferente a manifestação. Quando o dom se manifesta, não significa que todo mundo vai ser curado. Então, por exemplo, como que a gente vê algumas manifestações desse dom? A gente está aqui, né? E aí a pessoa que está operando nesse dom de cura, nos dons de cura, ela pode ter uma visão. Lembra que a gente falou? O Espírito Santo vai nos mostrar uma visão que pode ser literal ou eu não estou vendo literalmente, né? Mas há uma visão na minha mente. E pode ser a testificação interior do Espírito, né? Aquela convicção de dentro de que existe aquela situação. Então, a pessoa está ministrando, está pregando, né? E ela pode, de repente, ser tendente a olhar especificamente aquilo. O Espírito Santo está chamando a atenção para a Mayuri. E aí eu vou interagir com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é? Posso ver um raio-x do joelho dela. O Espírito Santo pode mostrar isso, né? Eu tenho aqui uma revelação. É uma revelação dentro dos dons de revelação. Palavra de conhecimento. Ele me mostrou algo que está acontecendo. Como é que eu faço? Eu oro por ela a respeito do joelho, manifesto o dom de cura. Certo? E pode me dar uma testificação interior de algo específico que está acontecendo na vida do Mateus, na questão espiritual que seja, né? Uma intervenção, algo que está causando uma enfermidade nele. E ele não percebeu. O
Espírito Santo pode trazer isso, e ele pode trazer uma convicção apenas. Eu vou e curo, manifesto dom de cura na vida dele. A gente pode ver esse tipo de manifestação, por exemplo, né? A gente vê a própria pessoa que está manifestando pode começar a estar sentindo, de repente, uma dor de... Como chama quando a gente se... Semelhante, né? Não é semelhante, é outra coisa, é outra palavra que é... Empatia, mais ou menos isso. Então, por exemplo, de repente eu não tenho nenhum problema no rim, daqui a pouco eu estou sentindo algum incômodo no meu rim. Do nada. E aí, posso ter esse direcionamento, essa percepção, posso perguntar se existem pessoas aqui com problema renal. Essas pessoas vão se mostrar ou não. Às vezes não se mostram, não é? Mas ela pode não se mostrando, ela pode crer, não é? E aí a pessoa fala, então vem aqui que nós vamos orar por esse problema. Não significa que todos que foram lá vão ser curados da dor no rim e do problema renal, que foi revelado pela palavra de conhecimento, né, pela testificação. Mas aqueles que crerem, não é? Porque precisa crer, e a própria manifestação, até porque o Espírito Santo também, né, ele que define, decide, alguns vão ser curados. Não todos, necessariamente. Né? Tem outras situações envolvidas. Então, os dons de cura são manifestados de diversas formas e eles vão trabalhar em conjunto também muitas vezes com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, porque o que eu faço a respeito disso, Deus? Né? Então, essa pluralidade também indica essa forma de interação conjunta com os demais dons. Tá? Aquela crescer pernas, vocês já viram isso? Já estiveram, viveram isso? Então, é bem interessante, né? Então, você pode estar, a pessoa está ali, tem um problema na coluna, tem um quadril e tal, e daí senta e começa a orar e a perna vai crescendo, o braço vai crescendo, vai indo para o lugar, dons de cura. Tá? Sim. O propósito dos dons não é resolver o problema de todos. Por isso que nem todos são curados. Estou acabando, tá, gente? Demonstrar aos outros que Deus está no nosso meio, o propósito. Provocar fé dos outros para que possam acreditar em Deus. Esse é o propósito do dom. Entende que não é resolver o problema? Não é fazer a perna crescer. Não é dizer que eu tive a revelação. Não. É manifestar o poder de Deus para que haja fé, para que os outros creiam, e para que esses creiam e a fé também seja fortalecida em Jesus. Né? E, obrigada. Então aqui, a gente tem alguns textos que eu vou só fazer menção deles, tá? Mateus 4, 23 e 25. Mateus 10, 1. Mateus, eu vou ler só o 10 e é pouquinho, né? Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Poder. Tá? Atos 3, 6 a 8, né? Pedro, ali a questão do paralítico a gente já viu. E no 4:30, então aqui a gente já tem exemplos de operação de milagre, curas, vários tipos de cura. Atos 3, do 1 ao 26, vai narrar, né, a cura do paralítico, né, ali que fez com que a gente leu antes, abriu as portas para que se pregasse o Evangelho, abriu oportunidade. Né? Atos 28, do 8 ao 10, o apóstolo Paulo, né, ele vai parar numa ilha, né, por conta do naufrágio, ele fica algum tempo ali, e ele é picado por uma víbora, né, e ele, né, não acontece nada com ele, e aí todo mundo vê aquela, uau, né, e aí traz um enfermo aqui, traz o pai do fulano, e começa a orar e todos são curados. Por que todos são curados? Não sei, mas ali todos são curados. Então, essa manifestação desses dons de cura. Bom, na semana que vem nós temos o Domingo Alegria, certo? Batismo, né? Aquele dia aqui, que passa aqui, tem almoço, né? Tem algumas atividades para as crianças também, né? Tem várias coisas acontecendo aqui na igreja. A gente pode trazer pessoas, devemos
convidar, né? Então nós não temos escola bíblica nesse dia. Então domingo, semana que vem, dia 10, nós não temos escola bíblica, nós temos o Domingo Alegria, ok? Na semana seguinte, no dia 17, nós temos aqui a nossa última aula sobre o tema Enchei-vos, que vai ser sobre os dons vocais, ou dons de elocução, profecia, línguas e interpretação de línguas. Tá? Nesse dia, nós vamos ter a comemoração dos aniversariantes, que nós não iríamos fazer por questão de data e não estava dando, mas vamos fazer, né, simples para que a gente não passe em branco também esse dia, mas vai ser mais simples, tá? Então não vai ser durante a aula, a gente vai ter a aula normalmente e depois a gente vai ter o nosso bolinho ali para os aniversariantes, ok? Cantar parabéns e tal. E aí, deixa eu ver se eu esqueci. Não, acho que é isso. Tranquilo. E na sequência a gente vai ter a confraternização, a nossa, né, reunião última do discipulado, com todo o projeto, todo mundo está envolvido na sequência, ok? No período do almoço. Então, acho que é isso. Então, no dia 17 teremos essa última aula. Nós teremos aula no dia 24 e teremos aula no dia 31 de dezembro, tá? Aqueles que estiverem por aí podem vir e participar e vai ser uma bênção. Não, é a temática, uma temática específica, tá? Para esses 2 dias. E a partir de janeiro iniciamos com o nosso próximo tema. E já vamos estar anunciando aí para vocês. Tá bem? Nós não temos pausa, né? Estava falando no início, não temos pausa. A gente segue avante e avançando. E começamos avançando já. Sem retroceder, né? Beleza? É isso então. Alguém tem alguma questão que tenha ficado nos ouvidos, né, no coração, na mente aí, que gostaria de trazer? Algum comentário?